Certamente você já viu em filmes ou noticiários a cena de um trem colidindo com um carro. Embora rara, essa colisão pode ser resultado da irresponsabilidade ou de uma sinalização precária em determinadas áreas. Mas e se eu te contasse sobre uma família que vivenciou uma situação de perigo semelhante? Sabe aqueles filmes onde o veículo para a centímetros do outro? Pois é, meu caro ouvinte. Vem comigo que hoje a carga está pesada. Eu sou Adriano Villa e você está no Metendo a Boca no Trombone. Ao tomar conhecimento do ocorrido, confesso que hesitei sobre o foco do relato. A negligência da concessionária ou a passividade chocante da plateia que, imóvel, parecia torcer pelo desfecho trágico do Uno vermelho parado ali nos trilhos. Antes de detalharmos o ocorrido, é crucial apontar a falha que quase resultou em uma tragédia para duas famílias de forma tão absurda, repentina e violenta. O incidente ocorreu no Cipó, distrito de Embu-Guaçu, na região metropolitana de São Paulo. Uma rápida pesquisa revela que a área é considerada perigosa, e o evento que narro a seguir certamente deixará marcas profundas nas 5 mulheres que estavam no carro, entre elas uma senhora de 75 anos e uma criança de 6 anos apenas. Por ser um distrito de Embu-Guaçu, a região está sob a administração de um único prefeito, cujo mandato, segundo o relato dos moradores, não tem atendido às necessidades de todos. Para quem não sabe, após o distrito do Cipó existe uma área de chácaras e os moradores dependiam de um ônibus que passava 3 vezes ao dia e que hoje em dia não circula mais. Como se não bastasse, as ruas de acesso a essas chácaras são precárias, terra batida e muitos buracos. Sem mencionar que a energia elétrica é interrompida quando um cachorro urina em um poste, chegando a demorar até mesmo 4 dias para normalizar em algumas áreas. E ali residem contribuintes, pessoas que pagam caro por suas propriedades devido à extensão. Um dos principais acessos à região é a rua Zezefredo Klendal, que é atravessada pela linha de trens de carga, evidenciando a falta de planejamento urbano. Até pouco tempo, mesmo sem passarela, os moradores evitavam cruzar a linha ao ouvir a buzina do trem, pois as cancelas poderiam impedir uma travessia rápida. Esses trens, meu caro ouvinte, são realmente enormes. Lembro-me de contar com meu sogro, que Deus o tenha no lugar que ele merece, 75 vagões. Imagine a situação, você com pressa, impossibilitado de seguir viagem por algo tão extenso e lento. Mesmo assim, ninguém em sã consciência atravessaria com as cancelas abaixadas, pelo menos até quando existiam tais cancelas. E então chegamos ao fatídico 1º de maio de 2025, um dia que se tornou um marco de terror na memória dessa família. Naquele 1º de maio, a família se reuniu para uma grande festa, sem desentendimentos. Finalmente, aquela amiga da família, após tantos adiamentos, seguiria para a paz e a tranquilidade do mato. As 4 mulheres e a criança de 6 anos, devido à reunião, saíram da casa mais tarde do que previsto. A motorista havia dito ao esposo que não queria mais ir, mas a distância era considerável, tornando comum a preguiça de enfrentar os quilômetros. Mas elas foram, e veja só como são as coisas. Jamais imaginaram vivenciar algo de tamanha magnitude. Sério, parecia cena de filme, aquelas situações que pensamos acontecer com todos, menos conosco. Este é um ponto crucial. Não sabemos quando será nosso último instante. Isso me leva a refletir sobre a fragilidade da vida e sobre as pessoas que perdem tempo com as desavenças inúteis. Já pensou que maravilha seria viver sem se importar com pessoas sem noção que permitimos nos estressar? Sim, o nervosismo é uma permissão nossa, mas ignorar, relevar, deixar de lado é um dom para poucos. Assim, lá foram as 5 mulheres para um fim de semana de descanso em uma chácara. Tudo transcorria normalmente até a chegada à linha férrea do Cipó-Guaçu. O trem não sinalizou sua aproximação, a cancela não baixou, pois não existia mais, e o vigia da passagem estava dormindo, alheio ao perigo. Já era tarde, por volta das 23 horas, quando o impensável aconteceu, daquelas situações que parecem seguir a implacável Lady Murphy. O carro morreu bem na linha do trem. Imagine você, meu caro ouvinte, parado nos trilhos, vendo aquelas luzes vindo em sua direção e a buzina soando como se você estivesse ali de propósito. Claro que isso chamou a atenção de muita gente. Um carro parado no trilho do trem com 5 mulheres, lembrando
com uma idosa e uma criança, provavelmente parecia um espetáculo para eles. A motorista, mãe da criança, lutava para soltar o cinto de segurança que parecia travado. Imagine essa mãe tentando libertar a filha enquanto vê o trem se aproximando. Finalmente, ela conseguiu tirar a filha. A amiga da mãe já havia saído do carro, mas a mãe estava ali, sentada, estática, sem reação, e as pessoas assistindo. Segundo a motorista, inclusive um rapaz filmava com o celular. Busquei por registros online, mas não encontrei, talvez porque o desfecho não tenha sido o que algumas pessoas esperavam. Sério, gente. Segundo a motorista, havia muita gente observando e ninguém sequer correu para ajudar. Claro que haveria tempo para muitas pessoas se aproximarem e oferecerem auxílio, mas tinham mais o que fazer, não é? Ficar olhando, sendo cúmplices de um acidente que poderia ter acabado não só com o feriado, mas com a alegria de muitas vidas. Mas, por sorte, um motociclista se aproximou para ajudar, sendo a salvação da motorista, paralisada pelo terror da iminente tragédia. Infelizmente, não perguntei se a vida passou diante de seus olhos, mas creio que ela estava focada na filha. Para encerrar e para você imaginar a cena, o trem parou a poucos centímetros do carro e antes mesmo da chegada do motociclista, o vigia daquela intersecção estava do outro lado, gesticulando para que a motorista tirasse o carro. Segundo ela, parecia estar com um sorriso no rosto. Não estava lá para confirmar, mas dada a atitude da plateia, por sorte, as 5 mulheres chegaram ilesas ao destino, contudo, com uma imagem digna de cinema, de um acidente que poderia ser destaque no Cidade Alerta. E o pior é que os espectadores provavelmente diriam que pensaram em ajudar, mas que não daria tempo. Enfim, convido você, caro ouvinte, a se colocar no lugar dessas pessoas, não da plateia, mas dos ocupantes do carro. O veículo parou ali, inesperadamente, e quando a motorista percebeu o que estava prestes a acontecer, seu cérebro travou e seu instinto foi salvar a filha. Apesar do susto, a situação teve um final feliz. Agora, e quanto àqueles que não tiveram a mesma sorte? Ali em frente à Caixa Econômica havia a cancela e o sino de aviso, mas em uma outra intersecção, nem sinalização adequada existia. Sério, gente, gostaria de deixar uma reflexão e farei questão de marcar a região para que, quem sabe, possam ouvir esse relato. Apenas uma pessoa teve a coragem de ir até o carro e ajudar, enquanto outros apenas assistiam e um filmava, mas não postou porque teve final feliz. Foi por isso mesmo? Eu espero que não. Mas ali, só para lembrar, poderia ser alguém próximo de qualquer pessoa que assistia, e se fosse sua mãe, filha, filho, esposa, tio, seja lá quem for, ficaria parado apenas observando? Bom, o que esperar de uma espécie animal que mata semelhantes sem motivos relevantes? Fica aí o relato e o convite a se colocar no lugar. E se fosse seus entes queridos, você apenas observaria? Pense nisso. E assim, meu caro ouvinte, chegamos ao final de mais um episódio do Metendo a Boca no Trombone, uma história real que nos faz refletir sobre a fragilidade da existência, a importância da empatia, a urgência de cobrarmos por segurança e responsabilidade. Se essa história te tocou, se você tem alguma opinião sobre o assunto ou vivenciou algo parecido, não deixe de compartilhar sua experiência nas nossas redes sociais. Queremos saber o que você pensa. Siga-nos, busque por Adriano Villa e use a hashtag Metendo a Boca no Trombone tudo junto, para que a gente possa acompanhar a sua mensagem e interagir com você. Lembre-se, a sua voz é importante para fazermos barulho e buscarmos as mudanças que nossa sociedade precisa. Eu sou Adriano Villa e te espero no próximo Metendo a Boca no Trombone, sempre aqui sem papas na língua. Até a próxima!